perfeita e agradável. Amém? Por isso que nós vamos compartilhar, porque há um crescimento, grandioso para aqueles que vivem na vontade de Deus. E você vai entender qual é a vontade de Deus nesse texto aqui que vai ser abordado em nome de Jesus. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Louvo muito, Senhor, Pai, por essa oportunidade. Fala conosco, fala aos nossos corações, porque teus servos ouvem. Estamos aqui para poder te receber. Olha só o que o texto diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Amém? Fala assim: mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer. Fala assim: em me conhecer. Fala assim: o meu Deus quer que o conheça. E saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor dos Exércitos. Podemos tomar os nossos assentos em nome de Jesus. Temos visto o nosso tempo, a nossa era atual, e nos entristecemos muito. Vemos notícias no YouTube, na televisão, nos rádios, somente coisas que vêm para nos abalar, ou até mesmo alguma notícia de última hora que chegou na sua vida e você fica meio abalado com tudo isso que nós temos vivido nesses últimos dias. Estamos nos dias próximos do fim. Temos visto aí que os sinais, que são pronunciados nas Escrituras Sagradas de Deus, que foram proferidos por profetas, por homens e mulheres de Deus, têm acontecido nos nossos dias que temos vivido nesses últimos tempos. Mas isso que nós temos vivido não é de agora. Em diversas outras eras também aconteceu a mesma coisa. Cada era, as pessoas elas lidam com as situações problemáticas do seu dia a dia, daquela época em si. E temos visto que na nossa data atual temos lidado com os nossos problemas, com as nossas situações que são trabalhosas, são difíceis, mas Jesus, antes dele ser exaltado aos céus e ser elevado para a glória, ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Temos visto notícias de pessoas que era referência de homem de Deus, de mulher de Deus, que você fica assim pasmado. Nossa, ele caiu, ela caiu. Nossa, eles saíram do foco da direção das Escrituras Sagradas. Como pode? E você fica assim meio perplexo, Fica perplexo. Porque nós temos vivido, momentos muito difíceis. Porque a apostasia, ela bate a porta, para te tirar da presença, do foco, do objetivo de alcançar a cada dia a alegria da salvação. E temos visto nesse pequeno trecho que nós lemos aqui em Jeremias no capítulo 9, verso 23 e 24, Jesus falando assim, Deus falando assim: olha, o que eu quero, a vontade que eu quero que vocês executem é que me conheçam. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com essa mensagem, achamos muito simples conhecer a Deus. Mas não é conhecer Deus, o Deus da literatura. Conhecer o Deus que muitos historiadores contam, recitam, como se fosse uma fábula. Um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus generoso, um Deus que vem nos acudir em tempos difíceis. Não é conhecer um Deus que é contado em historinhas, não. Deus, Ele quer que você conheça Ele na íntegra, que nós conheçamos. Quando você conhece uma pessoa realmente, você não conhece ela porque você ouviu falar dela. Eu conheço o presbítero Ricardo
né? Porque a gente tem aquela afinidade, conversamos, dialogamos, e assim somos amigos, irmãos. Mas muitos falam assim: eu conheço a Deus, mas não tem experiência com o mesmo. Então, que relacionamento é esse? Como você conhece alguém que você não se relaciona? Há um paradoxo aí, há algo meio estranho, há uma divergência, há algo, né, que não é o sensato a ser visto. Se eu te conheço a Deus, eu tenho que viver na sua vontade. Por isso que nós vemos muitas pessoas fugindo da vontade de Deus, fugindo da realeza celestial. Porque aonde Deus ele se encontra? Nas regiões espirituais, no metafísico, no transcendental. E muitas vezes queremos conhecer Deus na carne. Queremos viver na carne e achamos que vamos encontrar Deus, achamos que vamos ver Deus. Mas eu digo para você, enquanto você estiver na carne, enquanto você for carnal, enquanto você se abalar com as coisas dessa vida e achar que não há sentido, não há razão de buscar um Deus grande e poderoso, porque o fulano, né, que buscava o Senhor não foi um bom referencial para mim, porque ele era um referencial, mas não é mais. Vimos aí nas igrejas o que tem acontecido nesses últimos dias, vimos o que tem acontecido na nossa localidade, no mundo em si. Mas você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não importa o que tem acontecido, não importa porque o fulano não anda na presença, porque o fulano, né, ele não conhece Deus, eu tenho que conhecer. Não importa se meu esposo, minha esposa ou meus filhos não conheçam a Deus, eu tenho que conhecer e vou apresentar para quem não conhece. Vemos muito isso. As pessoas, elas acham que devem alguma coisa a alguém da terra, mas não acham, mas não têm uma percepção que devem alguma coisa a alguém, a um ser, a uma pessoa que está nos céus e ele é vivo. Então, mediante isso, o Senhor ele me trouxe, né, algo grande e claro nas escrituras sagradas dele. Nós vemos que o Senhor ele pede de nós, seus filhos, que nós venhamos conhecer. Ele fala assim: o que eu quero, a minha vontade é que me conheça. E como eu vou conhecer Deus? Como eu conheço Deus? Fala assim: as escrituras declaram que Ele é Deus. Então, quando eu digo que amo a Deus, que conheço a Deus e não conheço as suas escrituras, há uma divergência. Eu digo que amo a Deus e não estou vivendo na sua vontade, entendendo as suas escrituras, então eu estou em falta. Porque quando eu amo a Deus, as escrituras declaram a Deus. Ele fala assim: que me conheça. E aonde eu vou conhecer Deus? Nas escrituras. Fala assim: nas escrituras sagradas do meu Senhor eu vou conhecer Ele. Então quando Deus ele fala assim: se vocês me amam, vocês têm que amar as minhas escrituras sagradas. Se as escrituras declaram quem é Deus, se eu vou conhecer Deus através das escrituras, então eu tenho que investir minha vida em obter o pleno conhecimento das escrituras sagradas de Deus. Porque as escrituras sagradas de Deus revelam Deus para a minha vida. Deus e as suas escrituras se unificam harmoniosamente para que nós possamos verdadeiramente vivenciar a sua vontade. Há uma junção, Deus e as suas escrituras. Então quando eu falo amo Deus, eu tenho que mergulhar nesse entendimento a respeito de Deus. Porque muitos faltam fé. Por que faltam fé? Porque não têm investido a vida em obter o pleno conhecimento a respeito do Deus que as escrituras pronunciam detalhadamente, discriminadamente quem Ele é. Discrimina de forma precisa quem é Deus. E muitas vezes pegamos essas escrituras, botamos ela, né, no armário ou num rack, deixamos lá ela pegando poeira.
fica pegando poeira e não investimos tempo, nem digo perder tempo, né? Perder um tempo, não. Investir um tempo. E lá Deus ele vai se revelar para você. Deus ele vai mostrar quem Ele é. A mensagem dessa noite é te agitar, te sacudir, para que você possa, no decorrer dessa semana, hoje é domingo, e é o início da semana, e que você possa fazer tudo diferente no início dessa semana, que amanhã você possa ter contato com essa palavra, depois da manhã também você possa ter contato com essa palavra, e que você possa levar a sua vida daqui para frente em obter o pleno conhecimento a respeito de Deus. Porque Deus ele fala assim: aquele que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer e saber que eu sou o Senhor Deus, que faz o quê? Beneficência, juízo e justiça nesta terra, porque dessas coisas eu me agrado. Deus ele quer ver você se gloriando, mas não porque você obteve algum bem material, não porque você recebeu alguma coisa das mãos dele, mas ele quer que você glorie como Moisés se gloriou. Senhor, enquanto muitos pedem coisas materiais, comida, bebida, querem coisas ou manifestações do seu poder, todavia eu me gloriarei de ver a sua face. Mostra-me a sua face. Quando você conhece a Deus, as coisas supérfluas dessa vida, elas não se tornam mais uma evidência. Elas não são mais evidenciadas como se fosse a única coisa que eu preciso. A única coisa que eu preciso ter é isso ou aquilo. Mas quando você conhece Deus, você vai ver que a única coisa que você mais precisa é Ele. Por isso que ele fala assim: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, porque você é muito limitado. Não se glorie o forte na sua força, porque a sua força é muito limitada. Não se glorie nas suas posses, porque tudo que você tem, a traça e a ferrugem, tudo pode corromper. Mas se glorie no que é eterno, em ter uma amizade com esse Deus. Fala assim: eu devo ter uma amizade com esse Deus grandão, com meu Pai. Nós vemos aqui, né, quando antes de Jeremias ele pronunciar essas palavras grandiosas que estamos abordando aqui, Deus ele leva Jeremias até as portas do templo. E quando chega nas portas do templo, assim, Deus fala para Jeremias: Jeremias, Deus falando com Jeremias. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, pronuncia aqui um tratado com esse povo. E Jeremias ele começa a pronunciar, falando das corrupções, falando da apostasia, do afastamento daquele povo a respeito da vontade de Deus. E Jeremias ele começa a pronunciar coisas grandiosas e coisas alarmantes para aquele povo. Uma dessas foi: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Verso 23 do capítulo 7. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Repita comigo assim, ó: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Jeremias estava lá nas portas do templo, e ele gritava isso para todo aquele povo ouvir. Deus ele chamando o povo para um compromisso sincero, um pacto real. Não é algo
né, superficial que Deus ele quer de nós. Isso aqui aconteceu naqueles tempos, mas tem perdurado até os nossos dias atuais. É perpétuo isso. Deus ele quer que nós venhamos formalizar algo sincero, algo real com Ele. Deus ele quer que nós venhamos nos aproximar dele com sinceridade, de poder sentir a presença dele, de poder louvar Ele e saber que o nosso louvor tem subido até as suas narinas, e que nós venhamos nos alegrar com isso, porque o local ele é diferenciado. O local da adoração é um local diferenciado. O local da vivência de um verdadeiro adorador, de uma verdadeira adoradora, é diferenciado. Ele consegue sentir Deus, ele consegue entender o que Deus espera dele, e por não querer decepcionar Deus, faz tudo que é a vontade do Senhor. Tudo que for a vontade do Senhor, esse está proposto, está disposto a fazer. Deus ele não quer que nós venhamos andar de maneira superficial. Você conhece a Deus? Aí você diz: sim, eu conheço. Mas não investe a vida nessas regiões de glória, nessas regiões que nos trata, que nos prepara para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas regiões espirituais de glória que o Senhor ele quer que nós venhamos, né, experimentar, provar e ver de que eu sou Deus. Deus ele quer que você consiga entender sobre a grandeza dele, sobre o poder dele. Agora imagine comigo um crente que conhece a Deus verdadeiramente. Será que ele vai andar cabisbaixo? Passe por que for. Será que vai andar cabisbaixo? Muitos acham de refúgio para poder dialogar a respeito da sua falta de crença. Algumas coisas atuais, algumas coisas do mundanismo que tem inserido na igreja, tem sido inserido na igreja e tem corrompido os bons costumes que a palavra nos doutrinou, que a palavra nos trouxe. Mas nós vemos, né, que quando eu ando com Deus, eu sou conhecedor na vivência dos seus atributos. Um deles é onipotência, outro é onisciência, outro é onipresença. Eu conheço sobre a grande e extraordinária criação de Deus, que somos nós. Os céus e a terra Ele criou, e muitas vezes nós deixamos isso escapar. Por quê? Porque não temos contato com as Escrituras, que revelam as suas manifestações. Queremos viver as manifestações do aqui e o agora. Queremos que Deus ele nos dê uma provisão. Queremos que Deus nos sare. Queremos que Deus faça alguma coisa aqui e agora. Mas não queremos investir a nossa vida em obter o pleno conhecimento a respeito da verdadeira promessa dele. Como foi cantado aqui: porque ele vive, posso crer no amanhã. E qual amanhã é esse? Da eternidade com esse Senhor no paraíso. Estamos aqui e hoje vamos participar da mesa espiritual, do banquete, da ceia. E essa ceia, ela vai ser realizada lá no céu de glória com o nosso Senhor. Então, quando nós temos essa certeza a respeito disso, não ficamos mendigando pão, não ficamos frustrados com o que tem acontecido nas nossas datas atuais. Jamais iremos nos apegar na nossa força, jamais iremos nos apegar no nosso entendimento, na nossa intelectualidade. Não iremos estar perplexos a respeito do que temos na nossa conta bancária,
ou do que possuímos em bens materiais, porque sabemos que somos peregrinos nessa terra. E Jesus, ele vai resgatar o seu povo e vai levar para o seu paraíso. E é isso que o Senhor, ele diz, que nós temos que nos gloriar a respeito dessa certeza. O salmista, ele pronuncia a grandeza de Deus, falando assim: Senhor, ainda que eu não tenha nada para me gloriar aqui nessa terra, todavia eu me gloriarei com a tua semelhança. Isso para mim é satisfatório. Vemos muitos e muitos deixando a sua fé, deixando de experimentar a boa, repito mais uma vez, e agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo porque não querem transformar a sua mente. Porque para poder experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que transformar, viver uma verdadeira metanoia, uma verdadeira transformação. Porque antes eu pensava horizontal, e hoje eu penso na vertical, nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Nós vemos aqui, querido, eu estava meditando hoje nesse texto, e eu fiquei, não somente hoje, né, mas eu já tinha lido algumas outras vezes, e vemos o patamar de incredulidade que o povo chega por estar preso nas coisas terrenas, por estar preso nos bens materiais dessa terra. Olha só o que fizeram os fariseus. Evangelho de João, capítulo 11, verso 46. Os fariseus formam um conselho para matar Jesus. Olha só, capítulo 11 do Evangelho de João, verso 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Perguntavam-se. Portanto, este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Olha só, olha o patamar que o homem chega quando deixa-se ser influenciado pelos prazeres, pelos status, pela ganância dessa terra. Por isso que muitos caem. Então não se escandalize, porque alguns caem e param. Por quê? Estão presos nos status dessa terra, nos prazeres dessa terra. Não querem fazer como Abraão fez. Deus, ele fala assim: Abraão, vem Abraão, vem. Fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É fácil? Não é fácil. Porque antes de vir a promessa, Deus, ele lançou a sua vontade. Sim ou não? Anda na minha presença e ser perfeito. Aí Deus, ele pede isso. Ele pediu isso somente para Abraão? Não. Ele pediu para cada um de nós: sede santo como eu sou santo. E muitas vezes, por nos depararmos com a nossa carne, que clama, que grita pelas paixões dessa terra, falamos assim: não, mas não é bem assim, né? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito. Deus, ele me ama assim. E cortam e queimam a palavra de Deus. O povo perece por não conhecer as Escrituras. Nós vemos aqui nós acabamos de ler, Jesus, depois de ter ressuscitado Lázaro, e todos os fariseus que ali estavam, muitos se converteram à proposta de Jesus, do reino celestial. Outros foram até os fariseus e formaram um conselho, falando assim: nós temos que matar Jesus.
senão vamos perder nossos status. Vamos perder, né, a nossa cadeira no império. Porque aquela escola sacerdotal daquele tempo, aquele povo, o estado farisaico, eles tinham um lugar no império. A igreja estava corrompida pelo sistema imperial. Então nós vemos que quando eles viram que Jesus, ele veio com uma proposta humilde, ele veio com uma proposta celestial e não terrena, aí aquele povo se escandalizou. Se nós formos dar atenção a essas palavras, iremos perder o nosso estado. Porque eles queriam viver superficialmente. Nós vemos que Jó, Deus, ele dá testemunho de Jó, sim ou não? Sim. Né? Mas Jó conhecia Deus de ouvir falar. Então toda aquela tragédia que aconteceu na vida de Jó foi para poder ele conhecer a Deus, de andar com ele. Então nós vemos que todo aquele sacrifício que Jó passou foi para lançar Jó no colo do Pai. E muitas vezes passamos por situações difíceis na nossa vida e ficamos assim, meio sem entender por que eu estou passando por isso. Mas essa situação vai te lançar no colo do Pai. Então, se essa situação vai te lançar no colo do Pai, essa situação é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Tem situações que vai acontecer na trajetória da sua vida que vai te lançar no colo do Pai. E se essa situação for para isso, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Vemos Jó, depois de ter passado por tudo aquilo que ele passou, ele falou assim, depois de ter vencido aquilo, falou assim: Pai, foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo. Aleluia! Então não fique escandalizado, mas que você possa se lançar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela a vontade de Deus, revela a intenção de Deus. Como diz em Coríntios, fala assim: o homem natural não compreende as grandezas de Deus, porque para ele parece loucura, mas para nós é o poder de Deus. Em outras palavras, nós vemos, querido, né, que é tão difícil, né, quando nós estamos passando por situação difíceis, situações, né, penosas, situações que muitas vezes ficamos sem entender, assim como Jó passou, assim como outros também passaram, mas depois eles viram que aquilo tudo era para manifestar o poder de Deus, era para Deus aparecer para ele e eles dois serem um. Olha só, precisamente 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, é muito interessante esse texto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então nós vemos, querido, né, que o homem natural, ele não vai ser discernido pelo homem carnal. Então por isso que Jesus, né, quando ele se deparou com aqueles homens que se gloriavam, né, na sabedoria deles, os fariseus se gloriavam no que sabiam, eles se gloriavam na potência que eles representavam, né, pela escolta armada que tinham, né, pelo o poder que foi constituído pelo império para eles. Então eles se achavam os bambambãs, pelas posses que possuíam, que era ilegal segundo a lei levítica. Mas vimos que eles se achavam tal, ao ponto de pegar as escrituras e rasgar ela, porque as escrituras pronunciavam a respeito do Messias, e eles sabiam muito bem a respeito disso. Mas ele falou assim: se eu der atenção às escrituras, eu vou ter que largar o meu lugar na cadeira de ouro do império. Eu vou ter que ser perfeito.
Eu vou ter que ter o fruto do Espírito na minha vida. Eu vou ter que esmurrar o meu corpo e reduzir a escravidão. Eu vou ter que ser diferente de todo mundo que tem vivido a sua vidinha nas conformidades do senso comum. Mas eu vou para o céu. Muitos não conseguem andar nessa estrada de Cristo porque ela é estreita, é dolorosa. Jesus, ele não nos deixou enganar a respeito dessa estrada. Ele falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, via cruzes, e siga-me, carregando a sua cruz. É penoso, não é? Mas Jesus está indo para o céu. E se nós seguirmos os seus passos, também iremos para esse céu de glória. Então vale a pena, querido, vale a pena. Vale a pena todo o seu esforço. Nós vemos aqui que Jeremias, ele pronunciou tudo isso. Está sendo pronunciado aqui, em outras palavras. Ele pronunciou tudo isso. Mas o pessoal, todo mundo ouviu ele, ouviu atentamente. Mas os ouvidos deles eram ouvidos carnais e não espiritual. Como eu vou discernir o que é espiritual se eu sou carnal? Não há lógica nisso. Para mim poder entender um tratado espiritual, uma palavra espiritual, eu tenho que ser espiritual. Aí sim eu vou avançar. Aí sim eu vou melhorar. Mas quando a pessoa ela tem uma blindagem das conformidades dessa vida, aquilo ali não faz sentido para ela. Assim como nós acabamos de ler aqui, ó, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, e não podem discerni-las, entendê-las. Mas a minha oração é Deus, é a mesma oração que o apóstolo Paulo fez pelo povo de Galácia, o povo de Gálatas. Ele fala assim: eu sinto dor de parto até que Cristo seja formado em vós. Aí você vai ser a pessoa mais amável. Você vai amar todo mundo. Você vai querer ajudar as pessoas. Tudo porque Cristo, ele fez algo em você. Tudo porque Cristo, ele conquistou o teu coração. Você foi conquistado por esse amor. Por isso que o Senhor, ele pronuncia aqui: olha, aquele que se gloria-se nisso. Eu conheço Deus. Eu conheço. Agora imagina, pense comigo, gente. Eu conheço o Criador dos céus e da terra. Isso é para se gloriar, sim ou não? Eu conheço aquele que vai vir em minhas nuvens para me levar para o paraíso de glória. E eu serei servido por ele num banquete grandioso que vai ser preparado pelos que foram fiéis a ele diante aqueles que estavam na terra. Que essa palavra faça as comportas do seu coração abrirem, para que ele possa entrar e fazer morada, e que jamais você venha recuar ou retroceder, mas que nós venhamos cada dia mais e mais trilharmos esse caminho glorioso que Cristo preparou para nós. Olha só, Jeremias capítulo 7, verso 23. Mas isso lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Fala assim: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar. Fala assim: e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram. Olha só o verso 24. Deus, ele ordena tudo isso: andai no meu caminho, dai ouvidos à minha voz, para que vá bem. Mas eles simplesmente não abriram a audição espiritual para ouvir, porque estavam presos nos seus deleites carnais.
É muito simples nós falarmos aqui a respeito disso. Por que não deram ouvido à voz do Senhor? Você deve estar se perguntando. Deus, Ele falou, mas quando eles ouviram, eram pessoas carnais e não deram ouvidos à voz do Senhor. E por consequência disso, olha só o que aconteceu. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos. Olha só, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Olha só, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para adiante. Deus, Ele tem um caminho assim, ó, preparado para nós, e Ele quer que nós andemos para frente. Mas aquele povo, depois de ouvir essa mensagem gloriosa, o que eles fizeram? Andaram para trás. Esse caminho é um caminho penoso, esse caminho é um caminho difícil. Eu tenho que largar, eu tenho que abrir mão dos meus deleites, eu tenho que abrir mão da minha vidinha aqui na terra. Eu tenho que abrir mão, muitas vezes, de um conforto meu, que eu quero, que eu preciso, para poder investir a minha vida nessas escrituras, em executar a vontade de Deus. Mas essa vontade, ela proporciona para mim bênção. Essa vontade proporciona para mim bem, um bem-estar. Como Deus, Ele falou para Jeremias aqui, Jeremias, eu não ordenei eles holocaustos, eu não ordenei eles sacrifícios, mas uma coisa eu ordenei, que deem ouvidos à minha voz. Mas o povo deu ouvido? Não. E hoje o Senhor, Ele proclama isso, Ele profere isso mais uma vez. Você pode dar ouvido a essa mensagem, ou pode andar segundo o propósito do seu coração malvado. Quando você se deparar com uma situação difícil, é aí que vem a decisão. Quando você se deparar com uma situação que vai cobrar de você a espiritualidade, aí sim você vai responder isso. Não adianta você me responder agora, mas responda quando o Espírito Santo falar assim, te conduzir a você ler a palavra e você repudiar isso. Não, agora é o momento de eu ler, de eu ver um filme. Agora é o momento, de eu descansar um pouco. Agora é o momento, de eu parar tudo para eu poder fazer outras coisas. E o Senhor está te conduzindo a você conhecer a vontade dEle, reveladas na palavra dEle. E você quer andar segundo os propósitos do seu coração, segundo os conselhos de pessoas que você acha sábias, mas não são. Porque o maior sábio que existe é um ser supremo, é o Deus Todo-Poderoso. E por você andar nessa presença, muitas pessoas que estão andando para trás não vão estar no seu lugar de habitat comum. Porque o seu local de habitação é a habitação da glória de Deus. E quem está andando para trás não vai conseguir te acompanhar, sim ou não? Sim. Quem está andando para trás, como está dizendo aqui, mas andaram para trás, não vai conseguir te acompanhar. Então não fique perplexo, querido, por aqueles que desistem, mas que você possa ser um referencial. Anda para frente e avisa essa pessoa: você está andando na direção errada, está andando para trás, não para frente. Iremos concluir essa mensagem da seguinte forma: seremos sábios, seremos fortes, iremos obter verdadeiramente o poder de Deus quando conhecermos a verdade dEle, a verdade das sagradas Escrituras que Ele nos proporcionou, que o nosso Senhor nos trouxe para nos conduzir nessa caminhada até rumo às mansões douradas do nosso Senhor. Hoje o Senhor, Ele te faz um desafio para você mudar de maneira extraordinária a sua vida. Abra mão
de tudo que te faz você parar. Abra mão. Quanto mais você investir a sua vida nessas regiões de glória, você vai ter contato com esse Deus. E a sua glória vai ser: nossa, eu acabei de falar com Deus, meu Deus do céu. Eu acabei de falar com o meu Deus do céu. Você vai ficar assim, maravilhado. Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. Deus me revelou em sonhos, em visões. Isso é extraordinário, eu não quero largar esse Deus por lá. E cada vez mais você vai querer andar para frente, sim ou não? Andar para frente e não para trás. Porque os que andam para trás andam no sentido errado e serão pegos. Porque andando para trás você não tem visibilidade do que está atrás, sim ou não? Você cai em um buraco, você cai em armadilha. Amém? Quando eu ando para trás, eu não tenho olhos atrás, eu tenho olhos na frente. Então por isso que Deus, o que Deus manda você seguir a vontade dele, de conhecer a vontade dele, é benefício para você. Deus, ele não quer ver o mal dos filhos, mas os filhos, sim, eles caminham nos seus próprios caminhos terríveis e difíceis. Então nesse momento, querido, que você possa aprender com o Senhor através dessa palavra, e que você possa cada dia mais e mais falar assim: Senhor, eu não quero te conhecer de ouvir falar, eu quero ser sábio, eu quero ser forte, e eu quero vivenciar as suas benevolências para sempre, Senhor, entendendo quem o Senhor é, a tua espera, Senhor. Jamais, Senhor, com as botijas vazias, mas eu quero estar com as botijas cheias e com azeite em reserva. Aleluia. Eu quero ser um daqueles agradecidos. Sede agradecidos. Amém. E depois de vencido tudo, sede agradecidos. Estás firme, sede agradecidos. O Senhor quer se manifestar a você nessa semana. E a maior bênção que você vai ter é a manifestação de Deus na sua vida, ao encontro com o Senhor. Você vai ficar pilhado, você não vai querer saber de outra coisa a não ser do Evangelho, a não ser do Senhor, a não ser de orar, a não ser de pedir. Você vai ficar: Deus, eu quero mais, eu quero mais. Você não vai pensar em outra bênção a não ser da bênção da presença de Deus, de querer abraçar Deus, de querer sentir Deus. Você não vai sentir satisfação em mais nada a não ser isso. Convertei os corações dos pais dos filhos. Convertei o coração. Em nome de Jesus, o Senhor te pede: convertei os corações. Não se converta de palavra ou de boca, mas se converta em ação e em verdade. Não conheça Deus de ouvir falar, mas conheça Deus de andar com Ele, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor Ele tenha falado no seu coração nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.